Pessoal, beleza? Tudo bem? Daniel aqui mais uma vez. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. O que eu temos aqui, hein? O que eu temos aqui? Ó, Rickenbacker 96? Acho que é 96, 95? Por aí. 1990 e alguma coisa. Eu vi o número de série dela, mas eu esqueci. Mas acho que é 96, tanto faz. Eu vou dar 5 segundos, não. 5 segundos para vocês adivinharem qual que é o defeito dessa guitarra. O que vocês acham que deu problema nessa guitarra? 1, 2, 3, 4, 5. Adivinharam? Colocaram aí nos comentários? Coloca nos comentários o que vocês acham que deu problema nessa guitarra. Sim, aquilo mesmo que vocês estão pensando. Tensorzinho dela. Quando eu falo tensorzinho, é literalmente tensorzinho, tá? Porque é um tensorzinho fininho. São dois, né? Mas são tensorzinhos, tá? Deu problema. O cara trouxe aqui pra mim, o cliente trouxe aqui pra mim. Ele falou: troca o tensor aí e eu vou substituir por um tensor de barra dupla, ultra moderno, titânio, super ultra mega tecnológico, que o braço vai para frente, para trás, para um lado, para o outro, e é melhor do que de todas as marcas possíveis no mercado? Será que eu vou fazer isso? Não. Eu vou fazer o tensor igual, repito, igual, igual, igual do original, tá? Igual ao original, tá? Esse tensor quebrou na porca, lá em cima, tá? Ele quebrou lá na rosca, lá em cima, tá? É esse aqui que quebrou? Não, é o outro. São dois, né? Tá em algum lugar aqui a vareta, eu vou lembrar. Ele quebrou ou ele quebrou? Ele quebrou. Ele quebrou na ponta da rosca, tá? E o resto dele tá tudo ok. A porquinha que segura ele aqui dentro do braço, a porca lá, o nut, né? A porca dele que você... O truss rod nut, né? A porquinha que você regula, tá tudo ok. Então não tem por que trocar, tá? Vamos só colocar duas varetas novas. E como que eu vou fazer isso? Eu comprei as varetas, tá? Eu vou cortar as varetas na mesma medida da original, tá? As varetas na mesma medida do original. Então eu vou medir esse aqui e vou cortar na mesma medida. E eu farei uma rosca na ponta de cada vareta. E uma coisa que eu tive que prestar muita atenção antes de fazer foi o seguinte, antes de comprar as ferramentas para fazer essa rosca, porque eu não tinha, tá? A ferramenta para fazer essa rosca aqui. Eu tenho ferramenta para fazer rosca em varetas porque eu faço meus próprios tensores das minhas guitarras. Mas essa aqui eu não tinha, porque ela é uma rosca de 5,32 avos, tá? Então ela não é M4, tá? Geralmente não foca, né? Então, geralmente uma vareta igual essa aqui que tem somente 4 milímetros, tá? Ela é fininha, tá? Geralmente, quando a vareta é 4 milímetros, a gente faz uma rosca de 4 milímetros. A gente faz uma rosca M4, lá em cima, na ponta, onde vai a porquinha, né? A gente faz uma rosca M4, que é uma rosca de 4 milímetros. Essa aqui ela é uma rosca de 5,32 avos, tá? Por passo por polegada? Passo por polegada? Será que é? Eu não lembro. Depois eu coloco aí na descrição. É 32.
passos por polegada, tá? Então ela é uma rosca bem específica. Se eu fizesse uma rosca M4 aqui, o que ia acontecer? Eu ia colocar a porquinha, não ia servir, eu teria que jogar tudo fora. Então, inclusive a guitarra, né? Joga tudo fora. E compro uma guitarra nova. Então eu decidi comprar as ferramentas corretas e fazer a rosca do jeito certo. Então eu vou medir o tamanho dessa rosca aqui, o comprimento dessa rosca aqui, e vou fazer do mesmo jeito, tudo igualzinho o original, para não ter erro, tá? Porque eu acho que é assim que se faz, tá? Eu gosto de fazer dessa forma. Beleza? Poderia arrancar a escala aqui e colocar 2 tensor barra dupla de single action? Poderia, mas ia ficar pesado. A guitarra ia ficar com... Talvez ficaria com o tal do neck dive, que a guitarra ficar pesando o braço, tá? Poderia tampar os 2 canais do tensor e colocar só um tensor aqui, arretado, bitelão, de super action para tudo quanto é lado? Poderia, mas aí perde a originalidade. E às vezes é importante manter a originalidade. Às vezes tá? Às vezes não, mas às vezes é. Leve isso em consideração, beleza? E eu vou ensinar a mexer no tensor dessa guitarra. Que essa guitarra você não mexe no tensor de qualquer jeito, tá? Meus amigos, tem guitarra que você tem que ter vários macetes, vários jeitinhos para mexer no tensor, tá bom? Se você mexer de qualquer jeito, igual você mexe numa Ibanez, numa Memphis, numa PHX, você vai quebrar o tensor dela, tá? Mas uma coisa dessa guitarra, quem já teve a oportunidade de pegar essa guitarra na mão, uma guitarra Rickenbacker na mão, tá? Quem já teve a oportunidade? Não sei se percebeu igual eu, mas essa guitarra sem correia, tá? Olha, tá sem correia. Ela encaixa aqui no braço de um jeito. Ela tem até essa voltinha aqui, ó. Ela encaixa aqui no braço de um jeito que não precisa de correia, cara. Olha só que legal. Comigo, pelo menos, e assim, para tocar com ela aqui em cima fica sensacional, cara. Ela encaixa aqui perfeito, ó. Consegue fazer os acordes aqui certinho. Cara, é muito legal, tá? Ela é fina, o braço dela é mais fino, tá? Pra quem não sabe, vou ver se eu pego um paquímetro aqui. O braço dela aqui, ó, nas últimas casas, tem 55 milímetros, tá? Então ela é fininho, tá? No final aqui. Depois eu vou ver quanto que é uma extrato padrão e eu vou colocar aí na edição do vídeo. Mas ela tem, ó, 55 milímetros, beleza? Então ela é fininha. A primeira casa, ela tem aqui, de largura, 42,4. Acho que é meio padrão, né? E interessante, né? E o braço dela é fininho também aqui atrás, ó. Ela é fininho, tá? Ó, ele é alto aqui, tá? Tá vendo, ó? Ele é alto, diferente das chinesas, né? A chinesa, ela tem uma angulação aqui, ele é quase rente ao corpo e tem uma angulação para dar a altura certa, que é meio nada a ver isso aí. E ela é toda de maple, tá? Essa guitarra é toda de maple. Por incrível que pareça, o tampo dela é maciço, tá? O fundo eu creio que seja também. Ela tem uma estrutura interna aqui de maple que é junto ao tampo, né? Ela é usinada, geralmente essas guitarras são usinadas por trás da guitarra, né? Não sei se é o caso dessa aqui, mas geralmente elas são usinadas por trás do corpo, né? E depois é colado o braço por trás do corpo e depois uma tampa. Ou seja, isso aqui é uma tampa, tá? O que mais dá pra falar? Essa guitarra é toda de maple e ela tem uma longarina de walnut, né? Que é nogueira aqui no meio do braço, tá? Depois eu vou dar uma estudadinha nessa guitarra aqui, porque é bem bacana. E ela é fininha, cara. Fininha, leve, e ela dá vontade de tocar assim, ó. Tipo um Beatle, né? Quase como um Beatle. Isso é bacana com esse tipo de guitarra. Beleza? É isso aí, vamos ver como é que foi feito o tensor dessa guitarra. Eu gravei essa parte do vídeo antes de começar a fazer o tensor, né? Esse aqui é o velho. Vamos fazer os dois, tá? Interessante também avisar isso aí. Quebrou um, o outro tá bom.
Será? Vamos fazer os dois novo? Para deixar dois tensores novos, iguais, certinho, mesmo padrão, igualzinho, né? Porque já pensou? Você faz o tensor novo para guitarra. Ela tem dois tensores. Você faz um tensor novo. Aí você coloca o tensor, aí você começa a apertar para regular o braço. Aí o outro já tava para quebrar. Aí ele quebra. Aí você tem que fazer o serviço tudo de novo. Então a gente já faz os dois novos e instala nela. O tensor dela segue por baixo, olha que legal. Por baixo do braço. Tá? E ela tem saída estéreo. Ou, ao menos deveria ter, né? Mas ela tem saída estéreo. Beleza? Vamos lá. Pessoal, beleza? Vamos lá, vamos fazer o tensorzinho da guitarra Rickenbacker. A varetinha, essa aqui está na medida certa, tá? 4 mm de espessura, e essa aqui não está quebrada a pontinha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui duas varetas da mesma medida, 4 mm também, cortar elas na mesma medida, tá? E fazer a rosca, tá? Nada muito complexo, né? Aparentemente. Beleza? Vou marcar aqui e cortar. Bom, agora que eu já cortei as duas peças na mesma medida, eu vou arredondar elas aqui na pontinha, nas duas pontas, para fazer com mais facilidade a rosca, beleza? Bom, essa parte aí não tem segredo nenhum, eu só estou tirando as medidas da rosca antiga. Eu vou fazer exatamente a mesma medida da rosca. Eu poderia fazer um pouquinho maior para ter um pouco mais de acesso, mas eu quis fazer idêntico, tá? Então eu tirei a mesma medida exata da rosca antiga, o comprimento da rosca, né? Marquei com paquímetro, depois coloquei uma fitinha para sinalizar. Fiz dos 4 lados, né? Dos 2 lados de cada vareta, sem segredo aí, tá? E fazendo a rosca. Fazendo a rosca, estou usando ali a ferramenta, é o cocinete, né? De 5,32 avos por 32 passos por polegada, eu acho que é isso, né? E olhinho de corte, né, para não estragar a ferramenta, para ficar mais fácil. Olhinho de corte sempre vai funcionar muito bem. Dá uma voltinha, volta um pouco, corta de novo, volta um pouquinho e por aí vai. E aí já tá tudo pronto, ó. Pessoal, vamos lá, então, tensor pronto, talvez? Posso falar que tá pronto? Acho que sim, né? Lembrando, vocês têm toda a liberdade para falar que o tensor da Rickenbacker é um lixo, não presta, é porcaria, pelo preço da guitarra não vale. Sou mais o tensor da guitarra, sei lá, qualquer outra guitarra. Mas isso não vai mudar nada e o tensor dessa guitarra vai continuar sendo assim, beleza? Finalzinho aqui do tensor, tá? Essa porquinha, duas porquinhas, uma travando a outra aqui, ó. Então eu vou colocar essa daqui, beleza? E a outra aqui, ó. E é isso aí, tá? E esse o mesmo procedimento. E tá pronto, teoricamente. Ó, os dois na mesma medida certinho. Rosca de 5,32 avos, tá? Vareta de 4 mm. Agora é a parte chata. Por que a parte chata? Porque agora eu tenho que colocar isso aqui dentro do braço da guitarra. E aí vai ser difícil. Bom, guitarrinha já na bancada, tá? E vamos devolver os tensores aqui para dentro, né? Vamos colocar eles de volta aqui. E vamos lá. Bora lá. Eu acho que eu vou aliviar um pouquinho a tensão desse braço antes de colocar ele de volta. Deixa eu ver se ele vai entrar com facilidade.
Não, não vai. Então eu vou fazer um esquema aqui para facilitar. Vamos lá. Nessa parte aí eu tô colocando esse toco de madeira aí no meio, com essas madeirinhas aí, uma em cada ponta, para fazer uma tensão reversa no braço, tá? Simulando um tensor, mais ou menos, né? E a parte que é côncava dentro do braço vai ficar reta, o que eu achei que ia facilitar de colocar o tensor, né? Mas não facilitou muito não. Colocar o tensor, Eu tive que pegar as varetas de volta. Tentei empurrar elas, passei um pouquinho de vaselina na ponta e na vareta toda, até para proteger também, né, de oxidação e tudo mais, ajuda um pouco, né? E fui dando pequenas marteladinhas. Ah, mas como que não vai estragar o canal interno? A ponta da rosca, ela tá bem redondinha, então ela não vai estragar o canal interno do tensor, beleza? Pessoal, olha só, tensorzinho 0 novo instalado. Vamos regular eles agora, terminar a montagem, né, e regular. Pessoal, só uma pequena atualização aí. Eu montei o tensor inteiro, tudo, depois eu desmontei tudo, tirei ele do lugar, tudo de novo, porque estava faltando isso aqui, ó, eu percebi. A base onde vai encostado as porcas empurrou a madeira para dentro, literalmente amassou a madeira. Então eu cortei um tequinho de maple de mais ou menos 4 milímetros para ficar naquele lugar que estava amassado. Passei cola em volta, coloquei lá e aí ficou tudo bem, beleza? Aí dá certinho para o nut não ficar em cima daquele suportezinho metálico e ficar balangando ali, tá bom? Mais uma coisa, esse suportezinho metálico aí que eu tô mexendo, eu arredondei as rebarbas internas que tinha nele, porque tava encostando na rosca, no fio da rosca desse parafuso aí, onde é o tensor. Quando eu colocasse a porca, ele poderia enroscar, travar e quebrar de novo. Então eu arredondei ele um pouquinho para ele passar com mais facilidade, ficou bem legal. Bom, vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês como que regula isso aqui da forma correta, sem danificar o instrumento, tá? Ó, cara, é só um pelinho que vai precisar subir esse braço aqui, beleza? E vamos lá. Primeira coisa, fazer um suportezinho aqui, um reforço. Vou forçar o braço, né? Literalmente eu vou forçar o braço mais ou menos para a posição que eu quero que ele vá, beleza? Então vamos lá. Ah, mas essa guitarra é cheia de frescura, né? É sim e é da hora, tá? Vamos lá. Eu vou apertar um pouquinho até ele começar a dobrar. Opa, já estava fazendo errado aqui. Vamos lá, vamos começar de novo. Começar de novo. Sem cortes, hein? Ó, tem que ter acesso ao tensor, né? Senão não dá certo. E vamos lá, vamos puxar ele de novo. No olhômetro aqui, eu vou puxar ele, beleza? E agora eu vou apertar a porquinha do tensor, tá? Agora eu começo a apertar. Se possível, de forma igual as duas, tá? Então você vai dar um
quartos de volta em uma, você dá 1/4 de volta em outra, e por aí vai. Será que já deu? Vamos tirar aqui a tensão e vamos ver se ele já tá mais retinho. Tá melhor do que tava, mas ainda dá para apertar mais um pouquinho. Sempre assim, tá? Nunca vai com a chave lá apertando de uma vez, que nem louco, ou com corda e tudo mais. Sempre fazendo uma forcinha para cima, na direção reversa, para não estragar o tensor, beleza? É assim, infelizmente é assim. O baixo é assim. Ah, mas esse tensor mais moderno, vamos dizer assim, que a Rickenbacker fez para substituir o tensor antigo de vareta dupla, serve para funcionar de forma mais dinâmica. Não, ele funciona igual o antigo, igualzinho, tá? Você tem que afrouxar as cordas e apertando bem aos pouquinhos. A diferença dele é que é mais fácil de substituir do que o outro. O outro, na verdade, é a mesma coisa para substituir o outro, tá? É só tirar ele por baixo. Ó, o braço tá reto, retíssimo. Dá para apertar mais um pouquinho ainda. Será que dá? Ou será que eu vou quebrar esse aqui também? Vamos lá, vamos tentar de novo. Perfeito. Perfeitíssimo. O braço tá retinho, retinho, retinho. Pena que eu não filmei antes, mas o braço tava... O braço tava... côncavo, é. Tava côncavo. E agora ele tá retíssimo. Essa guitarra, ela tá com um pequeno deslocamento aqui na região do trócolo, tá? Pera aí. Aqui na região do trócolo. Então, é como se o braço tivesse um pouquinho arqueado para dentro. Mas não o braço, né? O braço, agora ele tá retinho. Mas é como se o trócolo tivesse um pouquinho arqueado para dentro. Né? Aí o que o cliente vai ter que fazer nessa guitarra? Ele vai ter que substituir essa pecinha aqui por uma mais fina, tá? Mas, meu, tensor novo, igual ao original, mesma medida exata, tá? As varetas, nem um centésimo de diferença, tudo perfeito, encaixe perfeito, instalação perfeita, tá? E aí, vocês vão me falar, mas por que não colocou logo um de barra dupla? Por que não colocou um tensor melhor, mais tecnológico, mais moderno, futurista? Se o cara quiser vender essa guitarra, ele pode falar pro próximo comprador. Se ele quiser, né? Se fosse eu falaria, né? Mas tem gente que não fala, né? Tem gente que só passa a guitarra pra frente e beleza. Mas eu diria o seguinte: o tensor dessa guitarra quebrou. Foi apertar, quebrou. E eu levei num cara bom de Santo André, chamado Daniel.
brabo. E ele fez um tensor idêntico ao original. Se eu fosse o proprietário dessa guitarra, eu falaria na hora de vender ela, tá? E geralmente é assim, né? O certo é fazer isso, né? E aí a gente fez um tensor novo igual ao original, porque aí não perde originalidade, fica tudo certinho. Que mais? Não desvaloriza a guitarra, né? Não muito, né? Talvez desvalorize de qualquer forma, porque o tensor, apesar de ser idêntico ao original, ele não é o original, né? Inclusive os tensores originais, né? Que eu fiz 2, eu vou devolver pro cliente e aí ele vê o que ele faz lá, se ele guarda, se ele joga fora, enfim, tá? E é isso aí, tá? Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí, valeu!